Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, verso 13. Devemos voltar nossa atenção agora para quando estamos em lutas e contendas constantes contra o pecado. Conseguir sempre impor obstáculo ao pecado é um grau considerável de mortificação. Quando o pecado é forte e vigoroso, a alma dificilmente consegue enfrentá-lo. Ela suspira, geme e se lamenta, fica perturbada, conforme diz Davi a seu respeito, mas raramente percebe o pecado. Davi queixa-se: minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Salmo 40, verso 12. Porque estava tão pouco capacitado para lutar contra elas. Vários fatores são necessários e estão envolvidos na luta contra o pecado. A. Saber que o indivíduo tem esse inimigo a enfrentar, tomar conhecimento dele, considerá-lo como inimigo de verdade e destruí-lo por todos os meios possíveis. Conforme já disse, a luta é árdua e arriscada. Refere-se a coisas da eternidade. Quando os homens têm ideias levianas e passageiras sobre seus desejos, não há sinal de estarem mortificados ou a caminho da mortificação. É necessário que cada um sinta suas próprias aflições e dores, como está em 1 Reis 8:38, sem as quais nenhuma obra pode ser feita. Infelizmente, muitas pessoas têm pouco conhecimento do principal inimigo que carregam por aí em seu íntimo. Por isso, estão prontas a justificar-se, racionalizar e a ter pouca tolerância com a repreensão ou admoestação, por não reconhecerem que estão correndo perigo, como está em 2 Crônicas 16:10. B. O início dessa luta é conhecer os caminhos, as artimanhas, os métodos e os episódios de sucesso do pecado. É assim que os homens lidam com os inimigos. Pesquisam seus planos e desígnios, analisam seus objetivos, consideram como e por quais meios prevaleceram anteriormente, a fim de lhes tomar a dianteira. Nisso consiste a maior perícia na condução das guerras. Sem essas estratégias, todo esforço bélico, no qual se faz a maior aplicação da sabedoria e do empenho humanos, seria brutal. Assim também, os que lutam contra a concupiscência e mortificam de fato, fazem. Não somente quando ela perturba, tenta e seduz, mas também nos momentos de paz, considerando que nossa inimiga continua agindo e avançando sempre, ganhando vantagem e prevalecendo, e assim fará se não for impedida. Por isso, disse Davi, meu pecado sempre me persegue. Salmo 51:3. Realmente, uma das partes mais preciosas e eminentes da sabedoria prática e espiritual consiste em descobrir as sutilezas, a política e as profundezas de qualquer pecado que em nós habita. Tomar conhecimento, considerando aquilo em que se acha a sua força maior. Que vantagem o pecado costuma tirar de oportunidades, ocasiões, tentações, quais são suas petições, seus fingimentos, seus raciocínios, seus estratagemas e suas desculpas, como colocar a sabedoria do Espírito contra a astúcia do velho homem, rastrear essa serpente em todos os seus movimentos contorcidos e tortuosos, conseguir dizer contra as suas atuações mais secretas e imperceptíveis para o modelo comum do coração: esse é o seu modo antigo de agir, seu velho caminho, e sei o que você está pretendendo. E assim ficar sempre em estado de prontidão. Essa é boa parte da nossa guerra. C. Lançar dia a dia sobre o pecado todos os elementos que mencionarei mais adiante, os quais o atingem, destruindo-o e matando-o. É o auge dessa luta. Quem se empenha nesse combate não pensa que sua concupiscência está morta só porque ficou quieta, mas continua lutando para infligir-lhes novas feridas, novos golpes, todos os dias, como o fez o apóstolo Paulo, como está em Colossenses 3:5. Enquanto a alma estiver nessa condição, com esse comportamento, certamente manterá o domínio e o pecado estará sob a espada e morrendo. Temos que entender também que a mortificação consiste em sucesso. O sucesso frequente contra qualquer concupiscência é outra parte e evidência da mortificação. Por sucesso, não entendo a mera frustração do pecado, de modo que não seja produzido nem levado a efeito, mas sim a vitória sobre ele e a perseguição dele até o domínio completo.
Por exemplo, quando descobrimos o pecado em operação em qualquer momento, seduzindo, criando imaginações para satisfazer os desejos da carne e para realizar suas concupiscências, o coração captura imediatamente o pecado e o submete à lei de Deus e ao amor de Cristo. Condena-o e passa a aplicar-lhe a pena com a máxima severidade. Digo que, quando o indivíduo atinge esse estado e condição de enfraquecer os desejos carnais na raiz e no princípio, de diminuir-lhe a frequência dos atos e movimentos, deixando-os mais fracos que antes, a ponto de não mais conseguirem prejudicar seu dever, nem lhe interromper a paz, ou ser capaz de, em sereno e tranquilo estado de espírito, descobrir o pecado, combatê-lo e prevalecer contra ele, mortificará o pecado consideravelmente e, apesar de toda oposição, poderá ter paz com Deus durante toda a vida. Aplico a esses casos, portanto, a mortificação pretendida, ou seja, a qualquer indisposição moral individual perturbadora por meio da qual a depravação e a corrupção generalizadas da nossa natureza tentam exercer controle e ganhar terreno. Primeiro, o alicerce da mortificação é o enfraquecimento da disposição interna do pecado, para inclinar, seduzir, impelir ao mal, rebelar, opor-se, lutar contra Deus. A mortificação se faz pela implantação, pela habitação e pelo estímulo constantes do princípio da graça, que se opõe diretamente ao pecado e que o destrói. Dessa forma, mediante a implantação e o crescimento da humildade, o orgulho é enfraquecido, a paixão é vencida pela paciência, a impureza pela pureza da mente e da consciência, o amor deste mundo pela consciência do céu. São as graças do Espírito ou sua habitual graça operando de modo variados por meio do Espírito Santo, segundo a variedade ou a diversidade de propósito a que se destinam. Assim também existem, por oposição, diferentes concupiscências ou mesmo a corrupção natural que atua de várias maneiras, segundo as inúmeras vantagens ou ocasiões que conseguem. Em segundo lugar, a prontidão, a vivacidade e o vigor do espírito ou do novo homem opõem-se à referida concupiscência, combatendo-a com ânimo por todos os modos e por todos os meios determinados para isso. Empregar constantemente todos os recursos disponíveis contra seus movimentos e seus atos é a segunda exigência para cumprir essa finalidade. Terceiro, o sucesso em vários graus resultará das duas atitudes acima. E mais, se a indisposição moral não obtiver vantagem invencível sobre a situação natural, talvez implique tamanha conquista geral que a alma praticamente nem sinta mais a oposição do pecado. No mínimo, servirá para permitir paz na consciência, segundo o caráter da aliança da graça. Agora podemos considerar os meios que a alma utiliza para a mortificação de qualquer concupiscência ou pecado específico, do qual Satanás tira vantagem para inquietá-la e enfraquecê-la. Algumas considerações gerais precisam ser levadas em conta no que diz respeito a alguns princípios e fundamentos desta obra, sem os quais ninguém neste mundo, por mais atento que esteja às suas convicções e resoluto a mortificar algum pecado, será capaz de alcançar êxito. Trata-se do segundo item proposto anteriormente. As regras e os princípios gerais, sem os quais nenhum pecador chegará a ser mortificado, são esses. Primeiro, a não ser que a pessoa seja convertida, verdadeiramente enxertada em Cristo, nunca poderá mortificar nenhum pecado sequer. Não digo a não ser que ela saiba ser cristã, mas a não ser que de fato seja cristã. A mortificação é obra de cristãos verdadeiros, homens regenerados. Se pelo Espírito fizerem morrer, Romanos 8,13, para os quais não há condenação, porque estão em Cristo, como está no verso 1. Somente eles são exortados a isso. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Colossenses 3,5. Quem deve mortificar? Aquele que ressuscitou com Cristo, verso 1, cuja vida está escondida com ele em Deus, verso 3, e que se manifestará com ele em glória. Um indivíduo não regenerado talvez faça algo semelhante, mas essa obra, propriamente dita, aceitável a Deus, jamais conseguirá realizar.
Como exemplo dessa condição, conhecemos a descrição de filósofos como Sêneca, Túlio, Epicteto, que discursos apaixonados fizeram a respeito do desprezo do mundo e do ego, do equilíbrio de todas as emoções e paixões e do domínio sobre elas. A vida de quase todos eles revela que as colocações que faziam diferiam tanto da mortificação verdadeira quanto o sol pintado num cartaz é diferente do sol no firmamento. Não tinham luz nem calor. O próprio Luciano já é prova suficiente do que eram todos. Não existe a morte do pecado sem a morte de Cristo. Conhecemos as tentativas de mortificação praticadas pelos monges católicos romanos em seus votos, penitências e abstenções. Ouso dizer a respeito deles, refiro-me a todos quantos agem segundo os princípios de sua igreja, conforme a chamam, aquilo que Paulo disse de Israel quanto à justiça, que está em Romanos 9, 31 e 32. Seguiram a mortificação, mas não a alcançaram. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. É o mesmo estado e a mesma situação de todos nós que, em obediência à convicção e à consciência despertada, nos esforçamos por abandonar o pecado, procuram desfazer-se dele, mas não conseguem. É certo que se exige e se exigirá de toda pessoa que ouve a pregação da lei ou do evangelho que mortifique o pecado. Naturalmente, isso é o seu dever, mas não o mais imediato. Deve fazê-lo, sim, mas do modo que Deus quer. Se o patrão manda um funcionário efetuar determinado pagamento em certo endereço, dizendo-lhe, entretanto, para ir buscar o dinheiro em outro local primeiro, é dever dele pegar a quantia determinada, e o patrão o culpará se não o fizer. Entretanto, esse não era o seu dever mais imediato, mas sim ir buscar o dinheiro antes, conforme a ordem que lhe foi dada. Assim acontece no presente caso. O pecado deve ser mortificado, mas algo deve ser feito em primeiro lugar, a fim de nos capacitar para isso. Já demonstrei que somente o Espírito Santo pode mortificar o pecado. Ele prometeu fazer isso, e todos os demais meios sem o Espírito são vazios e em vão. Como um indivíduo que não tem o Espírito é capaz de mortificar o pecado? Seria mais fácil o indivíduo enxergar sem olhos, falar sem língua, do que mortificar de fato um só pecado sem o Espírito Santo. Então, como se obtém o Espírito? Trata-se do Espírito do próprio Cristo. E conforme diz o apóstolo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, como está em Romanos 8, 9. Se, portanto, somos de Cristo, temos participação nele. Temos o Espírito e somente assim a capacidade para a mortificação. A respeito disso, o apóstolo faz ampla consideração em Romanos 8, 5 a 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, verso 8. Isso ele infere e conclui do seu argumento anterior acerca de nosso estado e de nossa condição natural e da inimizade que temos contra Deus e sua lei. Se estamos na carne e não temos o Espírito, não podemos fazer coisa alguma que agrade a Deus. Mas como livrar-se dessa condição? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Verso 9. Os cristãos que têm o Espírito de Cristo não estão na carne. Não existe maneira de ser liberto da condição de estar na carne senão mediante o Espírito de Cristo. O que acontece quando o Espírito de Cristo está em nós? Nesse caso, estamos mortificados. O corpo está morto por causa do pecado, verso 10, ou para o pecado. A mortificação é aplicada e o novo homem é vivificado para a justiça. Isso argumenta o apóstolo no verso 11. É fruto da união que temos com Cristo pelo Espírito. Portanto, são vãs as tentativas de mortificar qualquer concupiscência quando não se tem participação em Cristo, quando não se é verdadeiramente regenerado. Muitos ficam irritados com o pecado e por causa dele. As flechas de Cristo para provocar a convicção, mediante a pregação da palavra ou por meio de alguma aflição, acertaram-lhes incisivamente o coração. Colocam-se em franco combate contra essa ou aquela concupiscência específica que mais lhes deixou a consciência inquieta ou perplexa. Pobres criaturas, trabalham no meio do fogo e sua obra é consumida
pelas chamas. Quando o Espírito de Cristo entrar nessa obra, será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro, e refinará como ouro e prata, como está em Malaquias 3, 2 e 3. Ele tirará toda a sua escória e todas as suas impurezas, e seu sangue. Isaías 1, 25, 4, 4. Mas os homens precisam ter a estrutura feita de ouro e de prata, senão a refinação não lhes servirá de nada. O profeta conta o triste resultado de tentativas extremadas dos ímpios de se mortificarem, sejam quais forem os meios que Deus lhes tem oferecido. O fólio sopra com força para separar o chumbo com o fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados, são chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Jeremias 6, 29 e 30. E por que isso? Eram bronze e ferro ao serem colocados no forno. Verso 28. Os homens podem refinar o bronze e o ferro por tempo ilimitado, sem que se transformem em prata boa. Digo, portanto, que a mortificação não é dever dos não regenerados. Deus ainda não o chamou para isso. Sua necessidade é a conversão da alma inteira, não a mortificação de uma ou outra concupiscência específica. Todos ririam de um indivíduo que estivesse levantando uma grande construção sem o mínimo cuidado de lançar o alicerce antes. Principalmente quando observassem a insensatez de, tendo passado por milhares de experiências de edificar num dia e desabar no outro, continuassem com o mesmo método. Assim acontece com as pessoas convictas do pecado. Embora vejam com clareza que o terreno que, num dia, conquistam do pecado, perdem no dia seguinte, mesmo assim continuam pelo mesmo caminho, sem pesquisar onde se acha a falha que destrói o seu progresso. Quando os judeus, pela convicção de seus pecados, ficaram com o coração aflito, como está em Atos 2,37, e clamaram: o que faremos? Que orientação Pedro lhes deu? Mandou-lhes mortificar o orgulho, a ira, a malícia, a crueldade e vários outros pecados? Não, pois sabia que essa não era a obra deles naquele momento, mas o chamou à conversão e à fé em Cristo, no verso 38. Que a alma seja, em primeiro lugar, totalmente convertida, e depois, quando contemplarem aquele a quem traspassaram, a humilhação e a mortificação virão em seguida. Assim, quando João Batista apareceu para pregar o arrependimento e a conversão, ele disse: o machado já está posto à raiz da árvore. Mateus 3:10. Os fariseus tinham imposto fardos pesados, obrigações tediosas e meios rígidos de mortificação, na forma de jejum, purificações e coisas semelhantes, mas tudo em vão. João Batista diz, em outras palavras: a doutrina da conversão é para vocês, o machado na minha mão está posto à raiz. E nosso Salvador diz o que deve ser feito nesse caso. Quando pergunta: pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Mateus 7,16. Suponhamos que o espinheiro seja bem podado e o máximo cuidado seja tomado com ele. Mesmo assim, nunca produzirá figos, é o que diz o versículo 17 e 18, pois não é possível a árvore alguma produzir frutos diferentes do da sua espécie. O que, pois, deve ser feito? Jesus nos diz: uma árvore boa dá fruto bom. Mateus 12:33. É necessário lidar com a raiz, transformar a natureza da árvore de outra forma. Nenhum fruto bom será produzido. É esse o sentido do meu argumento. A não ser que o indivíduo seja regenerado, a não ser que seja cristão verdadeiramente, todas as tentativas que faça visando a mortificação, por mais entusiásticas e promissoras que se apresentem, todos os meios que utilizar, mesmo com a máxima diligência, sinceridade, vigilância e contenção da mente e do espírito, de nada servirão. Em vão empregará muitos remédios e não será curado. Um homem precisa ser regenerado, ver a glória de Deus na face de Cristo, muito antes de começar o processo da mortificação, que flui do nosso contemplar da glória de Deus na face do seu Filho, o que nos faz crescer de um grau de glória para outro na semelhança com Jesus Cristo. Venha,
se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.